Bom dia, amigos. Espero que estejam todos animados, todos com uma boa energia, com boas vibrações para mais um dia de estudo e reflexões dessas mensagens tão profundas e singelas que a espiritualidade mais alta nos ofereceu para nos promovermos as nossas asas da inteligência e da moral. Antes de tudo, pedimos as bênçãos de Deus, nosso Pai maior, de amor e misericórdia, para todo dia que se estende. Pedimos as bênçãos da paz, da serenidade, da resignação, da paciência e do perdão. Pedimos que Jesus continue sempre a nos guiar, consolar tantas vezes nossos corações ralados de dor. Contamos com esse conselho amoroso desse Rabi. Igualmente pedimos a proteção espiritual dos nossos mentores e guia que nos conduzem com tanto amor, com tanto carinho. Que realmente possamos saber usufruir desses momentos. Não como diploma, porque não teremos diploma de nada. Mas uma palavrinha, uma ideia que possa chegar ao nosso coração e guardarmos e a ela nos sustentarmos por um tempo ou com outros compartilhar. Sempre temos muito a aprender com todos. Que Jesus assim nos abençoe, a boa vontade, como aprendizes no bem. A lição de hoje, no livro Vinha de Luz, é de número 82, que tem como título Sem Desfalecimentos. E Emmanuel nos traz na carta aos Gálatas, essa carta que é uma verdadeira constituição do amor, né? Capítulo 6, versículo 9, nos dizendo: e não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Há pessoas de singulares disposição em matéria de serviço espiritual. Hoje creem, amanhã descreem. Entregam-se ontem às manifestações da fé. Entretanto, porque alguém não se curou de uma enxaqueca, perdem hoje a confiança, penetrando o caminho largo da negação. Iniciam a prática do bem, mas se aparece um espinho de ingratidão, dos semelhantes proclamam a falência dos propósitos de bem fazer. São crianças que ensaiam aprendizado na escola da vida, distantes ainda da posição de discípulos do Mestre. O exercício do amor verdadeiro não pode cansar o coração. Quem ama em Cristo Jesus, guarda a confiança em Deus, é feliz na renúncia e sabe alimentar-se de esperança. O mal extenua o espírito, mas o bem revigora sempre. O aprendiz sincero do Evangelho, portanto, não se irrita nem conhece a derrota nas lutas edificantes, porque compreende o desânimo por perda de oportunidade. Problemas da alma não se circunscrevem a questões de dias e semanas terrestres, nem podem viver condicionadas a deficiências físicas. São problemas de vida, renovação e eternidade. Não te canse, pois, de fazer o bem, convencido, todavia, de que a colheita por tuas próprias mãos depende de prosseguires no sacerdócio do amor sem desfalecimentos.
É uma lição, né? Quem está livre dessa falta de entendimento na vida, sem desfalecer, sem deixar levar pelo desânimo, pela tristeza. Então, ele fala aqui que são aquelas pessoas meio singulares, né? Ele não bota plural, singulares, é meio ímpar naquela situação de serviço espiritual. Hoje crê, amanhã descrê. Quantos nós conhecemos assim? Olha, você vai vendo as décadas, né? Eu falo décadas porque eu iniciei na casa espírita por necessidade de falência espiritual desde bem novinha. Deixo isso bem registrado. Por falências espirituais, por deficiências seríssimas, eu tive quem me empurrasse a correr em busca de socorro e muito me ajudou. Como eu era bem novinha, a gente grava mais a fisionomia dos outros, né? Aquilo fica muito impregnado na memória. E eu me recordo de tantas pessoas que abandonaram. Elas eram tidas por mim como tão bons exemplos, eu como ali com 17 anos, 16, 17, 18, tão bons exemplos, porque a gente acha sempre que é o mais velho que tem a obrigação de ensinar. E elas abandonaram. E aí você encontra essas pessoas depois e vai descobrir, ela vai falar o motivo. Aí você fala assim, nossa, o que aconteceu? Né? Elas tinham uma manifestação ali de fé, mas não tinha conquista. A gente a conquista da fé é difícil, é uma das conquistas mais difíceis de serem feitas. E cada vez a gente vai subindo um degrauzinho dessa conquista. Então, muitos caem desses degraus, porque ele retrocedeu? Ele tinha fé e perdeu a fé? Não tem como perder aquilo que é teu. Se é teu mesmo, você não perde. Se você conquistou, você não perde. Depois que houve a pandemia, fulano perdeu a fé. Porque não tinha. Agora a oportunidade dele perceber que o edifício dele não segurou. Estava sustentado em areia. E não na rocha, que é Jesus. Veio o vento, vem a chuva. Se estiver na rocha, não cai, não derruba. Mas na areia, vai ser levado pela chuva, pelo vento. Então, pandemia, guerra, problemas familiares, falta de emprego, problemas de saúde, perda de entes familiares e amigos. Isso tudo faz parte do script da vida, lá como nós podemos falar, do nosso compêndio de aprendizado. E aí você fala assim, uma vez eu ouvi a pessoa falar, mas você foi embora? Porque eu entrava na casa espírita e tinha uma determinada pessoa que ficava logo ali na frente, recepcionando, e ela não me tratava bem. E aí eu saí. Aí eu não aguentei, a gente faz aquela pergunta, vem cá, você veio para a casa espírita por causa daquela criatura? Você veio para a casa espírita por causa de A, de B, de C, de D? Você veio por pessoas? Então é melhor você reformular os seus objetivos. Nós vamos para buscar na casa espírita a vibração espiritual, que é um verdadeiro guarda-chuva em torno de nós, buscar nos reunir para oração, buscamos ali o potencial de possibilidade de curas, de alívio nas nossas vidas. Nós buscamos na casa espírita nos conhecermos, estudarmos juntos, nos fortalecer na nossa fé. Isso tudo nós buscamos. Buscamos em quem? Quem é o nosso modelo? No Livro dos Espíritos, Kardec deixou muito claro na questão: qual o nosso modelo que Deus nos ofereceu aos homens? Jesus. Jesus é o modelo perfeito, nunca houve outro. Então A, B, C, D não é meu modelo, não é meu mestre.
ele está ali transitando como eu também estou. Um determinado tempo de serviço. Se eu não fui, se eu estou indo em busca dessas vibrações do plano espiritual, se eu estou indo em busca do estudo, se eu estou em busca de melhoria do meu espírito, do meu ser, da minha transformação interna, se eu estou buscando as vibrações do Cristo, lá eu me mantenho por tudo isso. Portanto, eu não vou sair por outros que não seja alguma dessas situações. É diferente, você vai para uma casa que você não encontra estudo, numa casa que a vibração é de conflito, que você sai o tempo todo mais desgastado, você se sente... Primeiro tem que ver se é contigo mesmo, é você que não se adaptou à casa, a gente precisa de um tempo. Mas aí a gente repara algumas situações que a gente fala, depois eu volto para ver se isso é meu, se é... Então a gente tem esse direito, quando tem opções, a gente tem esse direito. Agora, quando não tem, a gente tenta ajustar e fazer o melhor para aquele grupo. Então nós temos que ter essa intuição espiritual sendo desenvolvida também. Então o que ele quer dizer, alguns, né, quando encontram um espinho de ingratidão, não quer mais fazer o bem. O que as pessoas falam? Estou cansada de fazer o bem. Fazer bem não cansa não. O nosso DNA é um DNA divino, é um DNA de amor. Nós só estamos bem quando estamos amando e fazendo bem. Todas as vezes que fugimos a nossa estrutura divina, nós sofremos. Por isso que nós sofremos. Porque o nosso objetivo, a nossa finalidade é o amor. Enquanto não atingirmos, entramos em casa de sofrimento. Então, às vezes a pessoa fala assim, cansei de fazer o bem. Fazer o bem não cansa. Cansei de amar. Olha, eu fiz muito bem, eu amei, estou cansada. Não tem como cansar. Porque quando você faz o bem, as suas energias são renovadas no próprio trabalho do bem. Ao sair de casa para fazer o bem, você já está envolvida na vibração espiritual que já está te acompanhando. E ele vai renovar a tua energia. Vocês já viram, às vezes, que a pessoa... A gente vai para o trabalho, às vezes com uma dor de cabeça, ou então não sentindo tão bem, ou teve um problema em casa, a gente fala, vamos embora para o trabalho. Bora, depois eu resolvo isso, vamos centrar agora no trabalho. E às vezes está meio assim, caidinho. O que acontece depois do trabalho? Nossa, a dor passou? Aquele problema eu já entendi? Nossa, eu estou bem, eu estou alegre? O que aconteceu ali? Renovação das próprias energias no trabalho. Energias espirituais. Que você não iria recompor com alimentação e só com sono. Energias espirituais. Isso é renovação pelo trabalho. Então, no momento que você sai de casa, que você pensa, você já está a caminho com esses benfeitores. E a ingratidão, né? Nós vamos lembrar que é do mundo. As pessoas estão aprendendo a ser agradecidas. Nós também já fomos ingratos. Nós já fomos muito ingratos com Deus, com nosso Pai. Já ficamos de mal, já brigamos com nossos guias espirituais. Coisa de nós. Então vamos também ter compreensão, porque são crianças ensaiando ainda o aprendizado na escola da vida. E às vezes a própria espiritualidade vai manter aquele trabalhador que chega na casa numa situação meio apartado, separado, para ver a persistência dele. Vamos ver se ele persiste ao trabalho. Ou se ele quer palco. Tem muita gente que quer palco, não quer trabalho. Você fala, tem um banheiro aqui para lavar. Todo mundo quieto. Tem um negócio para vir aqui na frente e aparecer. Aí aparece 10. Como é que pode isso? O que o outro quer? Quer trabalho ou quer ostentação? Quando a gente se coloca como trabalho, nós não somos especialistas em nada. A gente fala, lê, a gente dá aula, a gente limpa um banheiro, lava uma louça, ajuda a bater uma massa de bolo para vender lá, quando a casa espírita, né, tem
um lugarzinho, leva uma doação, ajuda com a criança, enfim, é o trabalho que te compete, naquele dia, naquele momento. O importante é ser útil. Então, a ingratidão é uma situação que nós vamos ter que aprender a lidar para o nosso amor não se desfalecer ao primeiro espinho dela. O outro não vai me tirar a oportunidade de fazer o bem, de ter amado, de ter dado aquilo para ele com maior gratidão. Isso ele não vai roubar de mim, nunca. Já fiz. Se ele não sabe reconhecer, compaixão com ele. Mas nós não podemos ficar dependendo para fazer do reconhecimento do outro. Já passamos dessa fase da troca. Então nós vamos aqui, entendermos isso. E ele fala, quem ama em Cristo, guarda confiança em Deus, é feliz na renúncia e sabe alimentar-se de esperança. Olha que coisa linda. Saber se alimentar de esperança. E renunciar. A gente às vezes conquista uma amizade, conserva uma amizade e renuncia, porque aquela criatura não mais quer caminhar. A gente renuncia em nome da vontade dela, em nome da vontade de Deus que nos afastou. Mas a esperança continua acesa. A gente se alimenta dessa esperança. Então ele diz aqui que quando se faz mal, sim, o espírito fica extenuado, deprimido. Já viu quando fala uma coisa ruim, que a gente sabe que machucou alguém, fica pequenininho. E quando a gente faz uma coisa boa, o coração expande. Já repararam como funciona? Vamos ver um filme. O filme, alguém está fazendo mal, aquilo vai deprimido, aquilo vai deixando a gente com o coração moído. Quando a gente vê ou escuta alguma coisa de bem, o coração... o que é isso? O que é essa energia maior que sai quando o bem é falar? Falar de coisas boas, falar de bons exemplos, de bons exemplos no sentido do que a pessoa fez de bom, contarmos histórias edificantes. Isso engrandece, isso faz bem à alma, né? Então ele fala aqui que aquele que quer aprender com o Evangelho não vai se irritar e não vai se sentir derrotado na luta, não. Ele vai compreender o desânimo por perda de oportunidade. Se eu desanimar, eu vou perder uma oportunidade. Tem bom ânimo. Jesus nos disse para ter bom ânimo. Um ânimo bom. Não um ânimo sem ânimo, que seria o desanimado. Eu estou aqui carregando uma cruz, não sei se eu... Não, o que eu vou passar para o outro? Desânimo? Não podemos. Nós temos que passar bom ânimo. Vambora, amigo, vambora, para frente que se caminha, para cima e para o alto. Não foi dessa vez, é para a gente aprender a fazer melhor na próxima. Vamos continuar o trabalho. Importa o trabalho no bem. Vamos continuar. E vamos continuar com alegria. Vamos continuar com esperança, porque sem essa vibração não importa não. Aí o peso aparece. Então ele fala aqui que os problemas da alma, que todo mundo tem, são os seus problemas, eles não vão se circunscrever à questão de dias, de semana, e nem condicionados, à deficiência física. Então, a gente começa a entender que nós estamos buscando ali solucionar problemas de eternidade, de quantidade de tempo, para buscarmos soluções de eternidade e não de um momento, não de uma temporada no mundo material, e sim para a eternidade. Então não adianta a pessoa resolver lá o problema dela de cálculo renal, digamos, vamos dar um exemplo, um cálculo renal. Ela resolve o problema do cálculo renal dela, mas não resolve o espírito dela que vive ressentido com tudo, que cristaliza aquela mágoa com todo mundo. O que adianta? Vai fazer outras pedras. Então a pessoa tem que pensar, peraí, eu tenho que ver o comportamento que está dando resultado, consequência e somatizando o corpo físico. Por que eu estou com uma gastrite? O que está me queimando tanto? O que não está descendo tão bem?
Então são coisas que a gente começa a observar. Onde é que o nosso corpo costuma drenar em maior quantidade? Onde é que ele está drenando aquelas dificuldades? É na pressão? É no coração? São nos rins? É no pulmão? É na coluna? Não tá aguentando. Por que não está aguentando carregar? Para nos chamar a atenção. Então vejamos aqui: não te canse de fazer o bem, convencido que a colheita por tuas próprias mãos depende de prosseguires no sacerdócio sem desfalecimento, né? Então tem um momento de fazer bem, de plantar, e tem um momento da gente colher, né? Buscar, né? Cegar, ceifar. É quando a gente confia. Estou plantando, eu vou colher. E como não poderíamos, né? Eu peço licença ao final desse estudo para ler um pequeno trecho que, pela escrita da Dona Ivone Pereira, no livro A Luz do Consolador. Eu vou ler um pequeno trecho. Interessante que esse estudo, a ideia era ser 10 minutos, 5, 10 minutos. Descobri que eu não gasto 5, 10 minutos nem para ler o livro. Não adianta ler correndo, porque tem inúmeros companheiros que não possuem o livro. Segundo, que eu não sou tão sucinto. Eu estudo, eu acabo passando aqui da forma como eu estudo. Então, certamente estou desagradando muitos que gostariam que esse estudo tivesse sido em 7 ou 8 minutos. Inclusive, aqui na descrição eu tirei até os minutos, porque é um estudo muito profundo. Eu realmente não sei, eu não tenho a profundidade, eu reconheço, mas não consigo apenas ler um texto desse sem buscar ali deglutir com calma, para que aquilo seja um diferencial na nossa vida. Então, dessa maneira, né, nós buscamos aqui uma passagem aqui da Dona Ivone, nesse livro, que tem como título Convite ao Estudo, que ela fala, né, dos trabalhadores, dos simpatizantes da doutrina espírita. Mas ela vai se deter aqui sobre a carta que ela recebeu. Época que recebíamos carta, hoje a gente recebe e-mail. Época que ela recebia a carta e tinha o carinho e o cuidado de responder todas. É um espírito verdadeira trabalhadora do Cristo. Então ela fala que uma simpatizante da doutrina espírita, mas era, apesar de desconhecedora dos seus princípios e ensinamentos. Então a pessoa simpatiza, mas não conhece. Por isso a importância do estudo. Ela escreveu para Dona Ivone fazendo 2 perguntas interessantes que requerem resposta destacada. A moça colocou assim para ela. Primeira pergunta: tenho minha mãe doente de males reumáticos que muito a fazem sofrer há 15 anos, os quais já puseram mesmo com as pernas paralíticas. Depois de lutas insanas, infrutíferas, recorri ao espiritismo, que tantos doentes há curado. Confesso que com esse tratamento, minha mãe se encontra bem melhor, pois já anda escorando-se em 2 bengalas, quando antes vivia em cadeiras de rodas. Mas em verdade, ela ainda não sarou, e tenho dúvidas quanto à sua recuperação total. Como hei de interpretar esse fato quando sei que Jesus prometeu curar aqueles que recorressem a Ele, enquanto eu mesmo reconheço que outros doentes já foram radicalmente curados pelo mesmo processo? Será que Jesus não me conhece
e nem conhece minha mãe? No céu também existem predileções? Olha só. Então, a dona Ivone vai responder, né, da seguinte maneira. Chama ela de irmã. Não, minha irmã. No céu, no mundo espiritual, não há predileções, porque a lei que dirige é justiça e misericórdia, e você sabe disso porque todos os compêndios religiosos do mundo o afirmam. Por que então essa blasfêmia? Se em um ano de terapêutica espiritual sua mãe ainda não logrou a cura completa, é visível que a enfermidade dela tem origens espirituais. A cura completa depende dela própria, mais do seu progresso moral e espiritual que de tratamento físico. Isto é, trata-se de uma provação para expurgar delitos cometidos em passado existente, ou na presença existência mesma, um testemunho, um acerto de contas com a lei divina por ela transgredida. Nos códigos da doutrina espírita, os mensageiros do Senhor esclarecem que inúmeros males que nos assaltam podem ser frutos negativos colhidos de atos praticados na atual existência. Uma vez que até mesmo pensamentos inferiores, o mau trato pessoal com o próximo e até vícios que tenhamos podem reverter em prejuízos graves sobre nós próprios. De outro lado, você também está enganada quando julga que Jesus prometeu curar alguém. Reparem bem agora, hein? Não, ele não prometeu curar, prometeu apenas aliviar. Ora, aliviar não é curar. A cura completa depende do próprio paciente, do seu progresso moral e espiritual e com efeito relativamente à sua querida mãe. Já o mestre cumpriu a promessa. Pois você própria confessa que ela, antes vivendo presa uma cadeira de roda, atualmente caminha amparada em bengalas, aliviada, portanto, pelas virtudes do Consolador, doutrina espírita. Por ele próprio, Jesus, enviado a este mundo para socorrer e ensinar os sofredores. Se você se der o trabalho de consultar o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, encontrará no capítulo 6, o Cristo Consolador, a promessa do Mestre a qual alude. Ela é mais séria e profunda do que pensamos e vem refletir um pouco seus termos. Diz ele: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele, portanto, não prometeu curar ninguém, mas aliviar a todos. Entretanto, impôs uma condição: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave meu jugo e leve o meu fardo. Quando, portanto, tomamos o jugo do Senhor, que é a responsabilidade dos deveres exigidos pela sua doutrina, e acharmos repousos para nossas almas, estaremos curados. Pois só pode sentir paz, repouso, quem nada mais sofre. Mas perguntará ainda a missivista, a escrevente: que jugo, que fardo é esse? Como compreender tal simbolismo? E a dona Ivone fala: o jugo a que Jesus se reporta é justamente a sua doutrina, o conhecimento e a prática das regras de bem viver, que ele expôs no Sermão da Montanha e na revelação espírita. É a prática do amor, os deveres da caridade, a consciência dos princípios da lei eterna e a sua observância possível. Recomende à sua genitora, quer dizer, a sua mãe, que se banhe
na luz dos ensinamentos evangélicos espirituais, lembrando-se de que há paralíticos não só sem recursos para o próprio tratamento, como também sofrem frio e fome. E aí ela vai falando outros tipos de sofrimento, e ela fala que o nosso dever é minorar os sofrimentos, aprendendo com Cristo a lição da solidariedade e do socorro, a exemplo do alto, que nos alivia. Faça a ler e meditar sobre os ensinos constantes dos livros que o Cristo de Deus nos vem concedendo há mais de um século, através dos seus obreiros do invisível. Que ela e também você mesma aprendam a se renovar interiormente, vivendo melhor a vida do espírito e não apenas a da carne, em sintonia com faixas protetoras da espiritualidade, preparando-se para a cura desejada, pois é preciso que se saiba receber misericórdias celestes como essa. Não basta orar e suplicar. É imperioso dar de si próprio, ajudar, proteger, devotar-se ao próximo, enxugar lágrimas alheias, para que mereçamos auxiliados. Tudo isso é também terapêutica, que aplaca provações, cura as chagas da alma e, logicamente, as doenças do corpo, que são consequências daquelas, do espírito, da alma. Em sua mãezinha, o que está doente é a alma. O jugo que Jesus nos convida a carregar é a prática das virtudes por ele ensinadas. Essa prática, reconciliando-se com a nossa consciência, é a que verdadeiramente nos cura dos males que nos têm afligido até agora. Jesus nos dá o alívio, sim, conforme promete. E dai-nos mais a proteção da sua doutrina, para que nos curemos nós mesmos e tenhamos o mérito de sermos os preparadores do nosso próprio triunfo espiritual. A lei do mérito é sempre considerada para os efeitos de cura. E daí ela continua com as outras perguntas. Então, companheiros, é uma resposta muito clara que muitas pessoas se cansam de fazer o bem porque não encontraram dentro da casa espírita a resolução do seu problema, da sua situação. Então, toda essa lição da Dona Ivone serve para todos nós. Antes de vermos o corpo físico, vamos observar a cura do nosso espírito imortal, da nossa alma. Vamos buscar o Evangelho de Jesus, vamos estudar, vamos meditar, vamos nos renovar e vamos permitir que isso tudo seja expurgado do nosso corpo espiritual, nosso perispírito. Nós somos um verdadeiro mata-borrão aqui, recebendo o perispírito que trazia muitas vezes de outra vida. Deixa isso tudo sair, embora essas marcas do passado. São situações que não mais condizem com a nossa forma de viver, de entender a vida. Que Deus assim nos dê muita força, muita sabedoria, muito entendimento, muita coragem e, acima de tudo, amor e esperança em nossos corações. Muita paz a todos, às vossas famílias, amigos, e que essa paz do Cristo possa resplandecer ao longe, nos corações mais distantes. Graças a Deus.